E se a gente recebesse uma mensagem do passado? Mas uma mensagem que foi escrita pensando, sabe, exatamente no nosso presente? É mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. Vamos abrir uma cápsula do tempo, uma bem especial. É uma coleção de cartas escritas por servidores públicos lá no coração da Amazônia brasileira. Uma mensagem que eles enviaram de 2025 direto para a gente. Olha só como uma das cartas começa. Querido futuro, espero que esta mensagem te encontre bem e em paz. Uau! Essa saudação assim tão pessoal e cheia de esperança já define o tom de tudo, né? Fica claro na hora. Isso aqui não é um relatório técnico frio, é uma conversa íntima e bem urgente através do tempo. Tá, mas quem escreveu essas cartas? E quando? Vamos entender direitinho o contexto, porque ele é super importante. Quem escreveu foram servidores públicos, gente que vive e trabalha na Amazônia. E o momento? Nossa, não podia ser mais simbólico. Foi em 2025, bem ali, às vésperas da região se tornar o centro do debate climático mundial com a COP30 em Belém. Então, o que essas cartas dizem? Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é o diagnóstico que elas trazem. É um retrato bem direto da situação do planeta que eles estavam vendo. O mundo em um ponto de virada crítico. Eles usam uma expressão que é bem forte. Eles falam em uma década decisiva. A ideia era que aquela poderia ser talvez a última chance de verdade para a gente minimizar os impactos mais catastróficos. Para eles, era muito claro que a janela de oportunidade para uma ação real estava se fechando. E rápido. Dá para sentir essa urgência pulsando em cada linha. E olha, não eram alertas vagos, sabe? Eles listaram fenômenos muito específicos, coisas que já estavam impactando a vida das pessoas. Coisas como ondas de calor extremo pelo mundo todo, o colapso de ecossistemas inteiros, desertificação de biomas, secas severas, falta de água e, claro, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. Eram eventos que eles viam como pontos sem retorno, se aproximando de um jeito bem perigoso. Mas sabe o que é realmente interessante? É como eles conectam tudo isso a uma questão humana, uma questão fundamental. Eles deixam bem claro que a crise do clima, afeta todo mundo, mas não afeta todo mundo do mesmo jeito. E é exatamente aí que entra essa ideia de justiça climática, um conceito que é, central na mensagem deles. E isso nos leva, claro, para a perspectiva única de quem escreveu as cartas, a visão de quem está lá, na linha de frente, a Amazônia. E é justamente daí que eles apontam um paradoxo gigantesco. E esse paradoxo é gritante. Pensa só, de um lado a gente tem uma terra de uma riqueza natural que é incomparável, a maior floresta tropical do mundo, uma biodiversidade que é absurda. É também o segundo maior extrator de minérios do Brasil. Mas, do outro lado, a gente tem a dura realidade de um povo onde a maioria vive na pobreza. Onde os recursos são explorados e o que fica para trás são o que uma das autoras chama de verdadeiras feridas na floresta. A riqueza gerada, as comunidades locais mal veem a cor dela. Então, o ponto crucial que eles levantam é esse. Para eles, proteger a Amazônia nunca foi só uma questão de árvores ou de emissão de carbono, sabe? Era, acima de tudo, sobre proteger as pessoas. Os povos que vivem lá, os povos da floresta, cujas vidas e culturas estão, totalmente conectadas àquele ecossistema. Ok, com um cenário desses, seria de se esperar uma mensagem de puro desespero, né? Mas as cartas tomam um rumo bem surpreendente. Aquele alerta todo se transforma numa declaração de propósito, de determinação. É exatamente isso. Não é uma rendição, é uma promessa. Não se trata só de documentar uma crise. Os autores usam as cartas para afirmar um compromisso pessoal, profissional, com o futuro. É uma verdadeira promessa de ação. E não é uma promessa vaga, não. Ela vem com um plano de ação bem claro. Eles desenham um caminho, sabe? Com coisas como, primeiro, implementar políticas duradouras, políticas de Estado que não mudem a cada governo. Segundo, engajar a sociedade, investir em educação ambiental. Terceiro, claro, usar a tecnologia a nosso favor, acelerando a transição para energias renováveis. E quarto, algo que é crucial para eles, promover a bioeconomia, ou seja, desenvolver economias sustentáveis para os povos da floresta. E é aqui que as cartas ficam ainda mais pessoais, mais fortes. A gente começa a ver as promessas individuais, como essa do Fernando, que se compromete a dedicar a própria vida à causa. É muito forte.
Ou então o compromisso da Davina, que é super prático. Ela detalha os passos que está tomando, se capacitando profissionalmente para criar políticas públicas que tornem a cidade dela mais resiliente, que protejam os mais vulneráveis. É a ação no dia a dia. E para fechar essa sequência de promessas, tem essa reafirmação que, nossa, resume o espírito de todas as cartas, né? Um compromisso pessoal, movido pela esperança de que essa mensagem encontre eco nos corações e mentes de quem a lesse no futuro, ou seja, na gente. E é aí que a gente chega à conclusão que é inevitável. O futuro, para quem eles escreveram, não é uma coisa distante, lá na frente. O futuro somos nós, aqui, agora. A mensagem deles finalmente encontrou o seu destino. Olha só essa linha do tempo que coloca tudo em perspectiva. Eles escreveram lá em 2025, pensando em marcos importantes como 2030, os objetivos da ONU e até 2050. A questão é, nós estamos vivendo exatamente dentro desse cronograma. O tempo deles é o nosso tempo. A mensagem na garrafa, ela chegou na praia. E com isso, a gente termina exatamente onde as cartas começaram, com uma pergunta. Eles fizeram a parte deles, né? Enviaram um alerta, a análise e, o mais importante, a promessa. Agora, a pergunta final, a pergunta que eles deixaram, ecoa pra gente, pra todos nós.